Boa noite, meu nome é Pedro Quintal Passos, que é o nome do canal. Eu peço que você se inscreva, né? Vai me ajudar e se você gostando de mim, vai te ajudar também por eu estar melhor, né? Essa é a lógica. Não irremediavelmente maus. Descobrimos que sofremos de uma doença, não de um dilema moral. Estávamos criticamente doentes e não éramos irremediavelmente maus. Para muitos de nós, a recuperação foi a resposta para um quebra-cabeças pessoal bastante antigo. Por que é que nos sentíamos sempre sós, mesmo no meio de uma multidão? Porque fizemos tantas loucuras e coisas autodestrutivas. Porque nos sentíamos tão mal a respeito de nós mesmos a maior parte do tempo. E como foi que nossas vidas ficaram tão desordenadas? Pensávamos ser irremediavelmente maus, ou talvez irremediavelmente insanos. Sendo assim, foi um grande alívio aprender que sofremos de uma doença, adicção. Era esta a fonte de nossos problemas. Nos demos conta que, por ser uma doença, podia ser tratada. E quando tratamos nossa doença, podemos começar a nos recuperar. Sendo assim, foi um grande alívio aprender que sofremos de uma doença. Hoje, quando vemos sintomas de nossa doença reaparecendo em nossas vidas, não precisamos nos desesperar. Afinal, é uma doença tratável, não um dilema moral. Podemos ser gratos por nos recuperar da adicção através da aplicação dos passos. Só por hoje. Eu estou grato por ter uma doença tratável e não um dilema moral. Continuarei o tratamento para a doença da adicção ao praticar a recuperação. Realmente é muito difícil ser um adicto, é muito difícil lidar com um adicto, né? Algo que, né, o egocentrismo, o egoísmo, a desonestidade, o que muito parece ser falta de caráter. Talvez seja, talvez não, né? Não estou bem certo disso. Mas eu sei que eu parando o uso, inúmeras virtudes vão vindo à tona, né? É impressionante, né? Impressionante. Existem empresas nos Estados Unidos que preferem contratar um adicto em recuperação por eles serem 3 vezes mais produtivos que uma pessoa normal, né? Considerados, né? Não se sabe ao certo, mas estatísticas são sempre muito complicadas, né? Mas existe isso, né? O adicto realmente ele tem um brilho, né? Ele tem uma... Né? Por isso tantos artistas, tantos esportistas, tantos escritores, né? Tantos atores, diretores e artísticos, né? Porque tem um certo brilho na dicção, mas ela se perde facilmente, né? Ela se perde muito facilmente na doença, no uso, na obsessão e compulsão pelo uso da substância, né? A minha substância sempre foi de preferência a maconha, né? Assim que eu comecei a usá-la, me apaixonei por ela, né? E usei outras substâncias e tal, mas nunca com a mesma paixão, nunca com o mesmo amor, né? Eu plantei, eu vendi, eu comi, eu casei, né, com a maconha, né? Eu não sabia, tem muito discurso de que a maconha não é droga, ou que a droga é ignorância, né? Que é uma droga leve. Não é leve, né? Ela é perturbadora do sistema nervoso central, ela é alucinógena, né? Ela pode... inúmeras vezes eu fui diagnosticado como esquizofrênico, né? Inúmeras vezes. Eu fui parar no hospital uma vez, né? Eu fui, né? Com as minhas próprias pernas e... tendo alucinações, delírios persecutórios e... me deram uma injeção, falaram que eu ia dormir um dia, né? Eu acordei, tomei a injeção, me levantei e fui pra casa, né? Dormi um pouco em casa, mas nada que um dia, né? Pra ver como que o sistema nervoso tava
aflorado, como eu tava bravo, né, meu? Eu imagino que muitas situações de violência, assim, a maconha ela é considerada uma droga da paz, né? Paz e amor e tudo. Mas assim, com o tempo, a pessoa usando, ela é um calmante, né? Um ansiolítico também, além de ser um perturbador, né? O que acontece com a grande maioria das drogas, mas principalmente com o ansiolítico, né? Eu já fui muito viciado em frontal também, né? Que eu pegava escondido da minha mãe e eu usava de uma maneira extremamente abusiva. E ele acalma, né? A princípio, você usa um frontal, você tem um soninho, tem um não, né? Mas a tolerância do corpo, ela vai aumentando e pedindo doses cada vez maiores, né? E a maconha, por além de ser um ansiolítico, ser um perturbador, imagina, você está jogando para dentro alguma coisa para te acalmar, mas ao mesmo tempo ela te alucina, né? Ela te... Então, né? Por inúmeros... E cessando o uso da maconha, depois de um tempo, né, não é imediatamente, mas papo de 1 mês, 2 meses, né, 3 meses, cessando, né, entrando em abstinência. No começo ela é muito, né, uma vontade muito grande de usar a substância, mas vai passando, né, apesar da abstinência da maconha, ter uma abstinência tardia muito elevada, né, depois de anos o usuário ele tem aquela vontade de fumar, né. E como não é assim, né? Você fumou e desandou a porra toda, não. Você fuma e continua mais ou menos naquilo, né? Mas daqui papo de uns 2 meses, 3 meses, 1 ano, depende. Pode ser logo no primeiro também, de novo. Né? Costumo falar que tem uma vela acesa, né? E você vai queimando a vela. Vai queimando, vai queimando. E quando você volta ao uso, você volta da onde o pavio foi apagado, né? Não é uma falácia, né? Não é uma falácia, porque eu cansei de fumar só um pouquinho e já tem alguns sintomas bem perturbadores, né? A parábola da vela, né? A parábola da vela, ela tá aí porque ela funciona. E quando a gente é novo, né? Tem aquela vela grandona, né? Só que o cérebro também não está adaptado para a pessoa fazer um uso recreacional da maconha. Ela tem que ter uns 22 anos de idade, né, que o cérebro já está maduro, né, já ter um cotidiano muito bem estruturado, né, sabe, para poder usar no final do dia ou no final do mês. E não ser um adicto, né, isso, ser um adicto impede que você possa usar a maconha com os benefícios dela, né, impede, porque mais dia, menos dia, vai começar a obsessão e compulsão, né, Eu, assim que eu comecei a fumar, em papo de 1 mês, eu já estava vendendo no colégio, né? Rapidamente. Ela se transforma rapidamente no centro da vida, né? E não deixou ainda de ser o centro da minha vida, porque estou aqui falando sobre a sua abstinência, né? Veja só você, né? É algo realmente... Crianças, não fumem, por favor. Pode dar problema, não é papo de psiquiatra e de padre, de pastor. Realmente é uma substância mais perigosa do que ela aparenta ser, né? Não é que você vai fumar e vai enlouquecer e vai dar merda, não é? Não é exatamente isso, mas ela vai te impedir de fazer coisas mais... Né? É muito comum a pessoa parar de frequentar lugares que não suportam o uso da substância, né? Eu quero ir naquele lugar. Pô, mas lá não pode fumar, então não vamos, então não vou, né? Porque rapidamente o isolamento vai se tornar, né? No começo querer fazer uma amizade através do uso, né? Querer, sabe, arrumar parceiros para fumar e tudo. Isso com o tempo vai se perder, vem o isolamento. Mas assim, é muito comum, né? Querer parar de frequentar lugares que estejam, né, impossibilitados de fazer o uso, né, meu? E saber que é uma doença que me leva à obsessão e compulsão, e que essa doença, ela tem virtudes, né? Por exemplo, um adicto geralmente é muito inteligente, ele é muito safo, né? Ele é esperto também, né? Ele tem uma esperteza, né? Isso pode dar uma certa tranquilidade. A partir do momento que entra na abstinência da substância, você não vai ser uma pessoa melhor, nem melhor que uma pessoa normal, mas vai ter, sabe, assim, algumas características talvez melhores, né, assim, tipo uma certa malandragem, né, uma certa,
né? Mas assim, tem que controlar muito bem os defeitos de caráter. Às vezes, meus, por exemplo, eles afloram muito mais na abstinência, né? Por exemplo, eu não tinha inveja, eu não tinha recalque, era muito satisfeito, né? E hoje em dia eu tenho inveja, eu tenho recalque, né? Eu tenho... Isso é difícil de assumir, mas é verdade. Hoje em dia eu me tornei uma pessoa, às vezes é admiração, e às vezes é recalque, às vezes é inveja, né? Muitas vezes eu posso confundir também, eu posso ter uma visão negativa sobre mim mesmo e pensar que eu tô invejando a pessoa, sendo que na verdade eu só estou admirando, né? Mas isso daí é com o tempo, né? Ainda sou uma pessoa que ainda não sei direito quem eu sou, porque eu construí uma personalidade para fazer o uso da substância, né? Eu fui construindo uma personalidade para que o uso da substância fosse possível e relevante na minha vida e fizesse parte da minha personalidade. Eu entro em abstinência, eu vou ter que construir uma personalidade a partir dessa abstinência e assim, com uma maturidade muito menor do que minha idade cronológica, né? Minha idade biológica é 38 anos de idade, eu tenho a maturidade de um cara de 22, 23, 25 anos, apesar de ter tirado uns dias, né? Apesar de ter feito um jejum prolongado, de ter cuidado com carinho do meu avô, né? Mas não é a maturidade esperada de um homem de 38 anos de idade. Eu tenho que assumir isso, porque assumindo é muito mais fácil de eu poder superar isso, né? E só por hoje, né, eu estou grato por ter uma doença tratável e não um dilema moral, né? Eu não sou safado, eu não sou pilantra, eu não sou um aproveitador barato. Sou uma pessoa que tem uma doença e que tem inúmeros defeitos. Também não é assim, não é porque eu tenho uma doença que eu tenho que ser doente, né? Não vai me... eu sou um adicto, então tá tudo desculpado, tá tudo certinho, tá tranquilo. Não, não é bem assim, né? Mas continuarei o tratamento para a doença da adicção ao praticar a recuperação. Forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus.